Olá, o meu nome é Luana Beatriz e juntamente com César Augusto e William Barros, nós vamos falar sobre biofármacos anticancerígenos e antivirais. Bom, nosso trabalho tem um roteiro da seguinte forma. Vamos falar sobre os biofármacos, seu conceito e importância, assim como o cenário mundial e nacional. Também vamos dar exemplos sobre biofármacos anticancerígenos e biofármacos antivirais, ressaltando um pouco sobre os desafios e perspectivas e também finalizando com nossas considerações finais. Bom, mas o que seriam biofármacos? Biofármacos são medicamentos produzidos a partir de células vivas ou organismos geneticamente modificados, que são feitos a partir de processos biotecnológicos. Por isso também são conhecidos como medicamentos biológicos. Esses medicamentos eles são utilizados no tratamento de diversas doenças, como câncer, doenças infecciosas, doenças virais, artrite e etc. Como exemplo de biofármacos, podemos citar os anticorpos monoclonais, que ocorrem através da produção de células linfocitárias, utilizando a glicolização em cultura de células animais, principalmente mamíferos. Bom, o que acontece? Inicialmente, imuniza-se o animal com o antígeno desejado, que geralmente são utilizados os camundongos, e juntamente com substâncias que ativam o sistema imunológico desse animal. E depois de alguns dias, o sangue do animal ele é retirado e separado do plasma sanguíneo, onde se encontram os anticorpos. Temos também os hemoderivados, que consiste na utilização do plasma humano para a fabricação do medicamento. E ele é obtido pela técnica de fracionamento, utilizando processos tanto físicos quanto químicos, a partir do plasma humano. E as proteínas mais utilizadas para a fabricação de medicamentos dos hemoderivados são a albumina, imunoglobulina também. Temos o DNA recombinante, que é muito utilizado na produção de insulina, onde nós temos o isolamento do DNA de interesse. Temos as vacinas, que são utilizadas para prevenir doenças infecciosas, estimulando o sistema imunológico do corpo para produzir esses anticorpos. E temos também a terapia celular, onde são introduzidas novas células em tecidos de um indivíduo, empregando as células inteiras para tratar de uma determinada doença. Isso com base nas propriedades regenerativas de células troncos ou outros efeitos. Bom, mas qual seria a diferença entre os medicamentos biológicos e os medicamentos sintéticos tradicionais? Bom, primeiramente, devemos ressaltar que os medicamentos sintéticos, eles são produzidos a partir de síntese química, compostos por moléculas químicas desenvolvidas para terem efeitos específicos no organismo, diferentemente dos medicamentos biológicos, que, como eu já falei, são feitos a partir de células vivas e DNA, e células geneticamente modificadas. Bom, de diferença podemos ressaltar também que os medicamentos sintéticos eles têm baixa probabilidade de causarem reação imune ao corpo, devido ao tamanho molecular, e os biológicos já têm maior probabilidade de causarem essa reação imune ao corpo devido ao tamanho molecular também e à sua composição. Os medicamentos sintéticos eles são frequentemente administrados por via oral ou de forma de cápsulas. Os biofármacos eles são administrados através de injeção ou infusão. Os sintéticos eles geralmente são prescritos pelo clínico geral ou médico de cuidados primários. Então, geralmente, ele é prescrito, a pessoa vai lá, compra na farmácia, tudo mais, e faz a medicação. Os biofármacos, eles são usados no tratamento de doenças mais graves. Então, eles são prescritos mais por especialistas e, geralmente, eles são administrados ainda no hospital. Então, assim, os biofármacos, eles possuem ainda um potencial significativo para o tratamento de doenças mais graves, como eu já falei, e isso se dá pela sua especificidade e eficácia, devido a eles serem altamente seletivos e também ocasionarem um impacto direto sobre as vias e processos biológicos envolvidos na doença. E também eles possuem uma menor toxicidade, por se ligarem a alvos mais específicos no organismo, reduzindo assim o risco de efeitos colaterais. Então, eles são considerados assim, uma nova geração de medicamentos que oferecem esse potencial significativo para essas doenças mais graves. Mas, bom, como é que funciona o desenvolvimento de um biofármaco? Primeiramente, nós temos a construção do DNA recombinante de interesse e o desenvolvimento da linhagem de célula ou microorganismo. Nessa primeira etapa, se tem um cultivo de células ou microorganismos, onde os mais utilizados são células de mamíferos, como, por exemplo, a CHO, que é ovário de hamster chinês. E essas células de mamíferos são preferencialmente utilizadas para a produção de biofármacos mais complexos, contendo mais de uma cadeia polipeptídica, por exemplo. Também são bastante utilizadas as bactérias, como a E. coli, que são utilizadas para a produção de biofármacos mais simples, que não precisam de modificações complexas para a atividade biológica, e também leveduras, como, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae. Bom, na segunda etapa nós temos o cultivo dessa célula para a produção do biofármaco. Então, essas células são cultivadas em condições otimizadas para produzirem a proteína ou a molécula desejada. Na terceira etapa, nós temos a purificação do biofármaco, que é a etapa que envolve o isolamento da proteína pura, sem nenhum outro contaminante da célula. Então, geralmente, essa etapa envolve uma combinação de técnicas, como a cromatografia, filtração, centrifugação, para poder se obter o produto puro. Na quarta etapa, nós temos a formulação em vase do biofármaco para comercialização. O biofármaco ele é formulado para se obter uma forma estável e segura de administração.
Então, isso pode envolver a adição de recipientes, estabilizadores e agentes de preservação para garantir essa estabilidade, né, do medicamento durante o armazenamento e também durante o transporte. Bom, é importante ressaltar que essas etapas de desenvolvimento, elas precisam ser sequenciais e seu tempo de duração deve ser primeiramente padronizado. Após essa padronização, são feitos testes e inicia-se então a produção desse medicamento em maior escala. Bom, o primeiro biofármaco desenvolvido para uso humano foi a insulina, produzido a partir da bactéria coli e aprovado para comercialização nos Estados Unidos em 1982. Esse biofármaco foi desenvolvido a partir do DNA recombinante, como eu já havia citado. Então, como ocorre a produção de insulina a partir da bactéria? Bom, primeiro, isola-se o plasmídio da bactéria, e esse plasmídio ele é cortado a partir de uma enzima de restrição. Nós temos também, por outro lado, o DNA humano, onde há a produção de insulina, também cortado a partir de uma enzima de restrição. Esse gene da insulina, combinado com o DNA da bactéria, é feito a partir do DNA ligase, onde nós vamos ter a junção dos dois. Esse DNA recombinante ele vai ser depois colocado de novo na bactéria, onde essa bactéria ela vai passar a produzir proteínas de insulina humana junto com suas próprias proteínas, e também vai haver multiplicações sucessivas de bactérias e produção de insulina, onde a partir dessa multiplicação dessas bactérias são feitos vários processos de separação para a recuperação dessa insulina. Bom, a partir daí, vários biofármacos foram produzidos, né? A evolução da engenharia genética fez com que a indústria de biofármacos só fosse crescendo, né? Então nós teve a insulina para o tratamento de diabetes, em 1982, teve o interferon alfa para o tratamento de leucemia, depois veio o hormônio de crescimento, enfim, a produção de biofármacos só foi crescendo com o tempo. Bom, é importante falar um pouco também sobre os biosimilares. E os biosimilares, eles são medicamentos biológicos semelhantes, porém não idênticos, ao medicamento biológico que já foi aprovado, comercializado e teve também a sua patente expirada. Bom, ao contrário dos medicamentos genéricos, os biosimilares, eles são moléculas biológicas complexas que são produzidas também a partir de células vivas e podem ter pequenas diferenças em relação ao produto de referência. Entretanto, eles precisam passar pelos mesmos testes, as mesmas etapas que o seu biofármaco de referência. Diferentemente dos medicamentos genéricos, que são feitos a partir de síntese química, né? Que são cópias exatas do seu medicamento químico sintético. Então, aqui nós temos vários exemplos de biosimilares, como a somatropina, que é hormônio de crescimento humano, tem a infliximab também, que é para tratar condições inflamatórias crônicas, e etc. Bem, tratando-se do cenário mundial, atualmente a gente tem os Estados Unidos e a Europa, que são os maiores mercados de biofármacos do mundo, e o principal fator impulsionador do crescimento do mercado é o aumento da demanda por tratamentos mais personalizados e eficazes, especialmente em áreas como oncologia e imunologia. Aqui a gente tem algumas empresas, né, como a Merck, a Roche, a Pfizer, a Amgen, Novartis, Johnson Johnson, entre outras. Nesse gráfico aqui a gente vê que, com o decorrer dos anos, houve um aumento dos medicamentos biotecnológicos, do consumo deles, né, mas que os medicamentos convencionais ainda são amplamente utilizados. Mas, como o gráfico diz, houve um crescimento, né, do consumo de medicamentos biotecnológicos. Bem, e falando de alguns exemplos de medicamentos e empresas que produzem, a gente tem a BGN da China, que tem um dos principais produtos de biofármacos desenvolvidos, que é o BTK inhibitor. Ele é usado no tratamento de linfoma de células do manto. Ele é um inibidor, né, como o nome já sugere. A gente tem a Johnson Johnson como empresa, que produz a Remicade, que é um medicamento biofarmacêutico, e é um anticorpo monoclonal, usado no tratamento de várias doenças inflamatórias, como artrite, reumatoide, doença de Crohn, entre outros. A gente tem a empresa Merck, que produz a Keytruda, que também é um biofarmacêutico, né? E também um anticorpo monoclonal, que também é usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, entre outros. Bem, tratando-se do cenário nacional, a gente tem algumas empresas que estão à frente dessas produções, como a Eurofarma, a Libes, a Biolab, a Biosintética e a Biomanguinhos. E o foco principal, né, do cenário nacional é a produção de produtos biológicos com a produção de biosimilares. Ou seja, dessa forma, se espera reduzir custos de importação de fármacos estratégicos de alto valor, desenvolvendo competência de fabricação e assimilar tecnologia de forma a estruturar o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de biofármacos no país.
Outra informação sobre o cenário nacional é que o primeiro biosimilar a ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi a Renzima. Isso aconteceu em junho de 2015. E assim como todo medicamento, né, biosimilar, a enzima teve que passar por testes de comparabilidade com o biológico de referência. E nesse caso seria o Remicade. Mas um ponto sobre o cenário nacional é que a eritropoetina humana recombinante, que é um biofármaco utilizado para estimular a produção de glóbulos vermelhos, tratamento de anemia, né, foi um medicamento que foi desenvolvido por pesquisadores da Fiocruz Biomanguinhos, que é uma empresa que foi citada, né, anteriormente. E com a empresa brasileira de microbiológica química em conjunto, né, nesse desenvolvimento. Foi aprovado também pela Anvisa em 2005, perdão. Bem, falando de anticorpos monoclonais, né, sabe-se que eles são direcionados contra antígenos tumorais de diferentes tecidos e células e linfomas de células T. Como exemplo, aqui na tabela a gente tem o cetuximab, que ele é quimérico, murino humano, ou seja, tem origem de células de camundongo humano. É uma característica dele que ele se liga ao fator de crescimento epidérmico, a GFR, e ele é utilizado no tratamento de câncer coloretal metastático e câncer de cabeça e pescoço. Outro exemplo é a patinomumab, que é um anticorpo humanizado. Ele reconhece a EGFRF e tem como característica o ato de impedir a proliferação de células cancerígenas. Outro exemplo é o trastuzumab, que ele também é humanizado, um anticorpo humanizado. Como característica, ele tem um ligamento ao HER2 e impede a ativação e crescimento dessa proteína. E ele é utilizado no tratamento de câncer de mama HER2 positivo. Tem também a bevacizumab, que é um anticorpo monoclonal humanizado também. E ele é contra a VEGF, que seria o fator de crescimento endotelial vascular. Como característica, ele é anti-angiogênico, que seria uma característica onde impedem onde o crescimento de vasos sanguíneos é impedido. Assim, não ocorre a nutrição da célula cancerígena, o crescimento, a proliferação, nesse sentido. Tem a rituximab, que é um anticorpo monoclonal quimérico murino humano. Ele é contra a CD20, a proteína CD20. E ele é utilizado no tratamento do linfoma não Hodgkin e no tratamento de leucemia linfocítica crônica. Bem, sobre biofármacos anticancerígenos também há um artigo sobre a ação do amblyomina X no processo de coagulação sanguínea. Nesse trabalho é estudada uma proteína presente na saliva do carrapato estrela. Essa saliva ela contém moléculas com propriedades anticoagulantes. E dentre essas propriedades, há um gene inibitório presente nesse material, né? E ele foi clonado e submetido a um sistema de expressão de proteína recombinante para uma melhor análise. E com esse estudo, foi constatado que a inibição do fator FXA quando há presença de fosfolipídio fosfatidilcerina. Outra característica que foi atribuída a esse gene foi a similaridade de 30% à família Cunitis do TFPI, que seria uma classe de proteínas inibidoras, e também a similaridade de Ixolares, que também é uma proteína isolada de saliva de carrapato e que também possui propriedades anticoagulantes. Além disso, né, foi constatada a presença de atividades anti-angiogênicas, que seria, né, impedimento de crescimento de vasos, de nutrição da célula, enfim. Aqui vemos, né, nessas duas imagens, o sequenciamento de aminoácidos e a similaridade do amblyomina X com os inibidores do FXA. Bem, trazendo mais informações sobre o artigo, mais informações presentes no artigo, pacientes com câncer, né, eles apresentam predisposição ao fenômeno do estado de hipercoagulabilidade, levando à trombose e à coagulação intravascular disseminada. E, considerando as propriedades anticoagulantes da amblyomina X, houve a realização de testes com essas propriedades. Os resultados foram que houveram efeitos apoptóticos em células humanas, não foi apresentado efeito citotóxico em linhagens normais, e positivamente houve a regressão da massa tumoral e de metastase pulmonares em modelos de estudo de melanoma em vivo. E também houve a inibição do proteassomo através da modulação de suas atividades tipo tripsina e tipo quimotripsina em ambas as linhagens tumorais. Bem, algumas considerações finais no artigo é que
houve a busca por novas células com potencial anticoagulante, e essa tem sido uma das apostas do setor farmacêutico, o albumin X. E com base no histórico apresentado dessa proteína, pode-se verificar que inicialmente uma molécula candidata ao tratamento de tumores malignos. Bom, dando continuidade agora falando sobre os biofármacos antivirais, o segundo artigo que a gente escolheu foi falando sobre a produção de biofármacos por microalgas que tivessem um efeito antiviral sobre o vírus maiaro, endêmico da região amazônica, geralmente transmitido por um vetor que é o macaco. Aqui embaixo a gente tem um diagrama, no qual eu irei focar mais na parte de seleção de cepas, cultivo, centrifugação, secagem, extração, citotoxicidade e teste anti-maiaro. Bom, na primeira parte a gente teve justamente a seleção das cepas, o A. maxima, C. vulgaris, D. salina e H. pluvialis. Após a seleção delas, a gente teve justamente o cultivo fechado dessas algas em bioreatores, como mostrados na imagem ao lado. E embaixo nós temos justamente uma tabela do cultivo dessas microalgas, né? As condições que foram colocadas, né, para o cultivo de cada cepa, como a temperatura, irradiância, fotoperíodo, um período claro e escuro, e a estação / aeração. Após isso, a gente teve aquelas culturas que tiveram o alcance, né, da fase exponencial e estacionária de crescimento. Quando elas chegaram isso, a gente foi feita a centrifugação. E aí o sobrenadante foi descartado, e as células que precipitaram foram espalhadas em placas de Petri e depois foram secas em estufa a 37 graus. Essas biomassas secas depois foram separadas em dois grupos, as que foram dissolvidas em água e as que foram dissolvidas em dimetilsulfóxido. Posteriormente a isso, houve justamente a extração das substâncias de interesse, realizadas em um funil de separação, como na imagem ao lado, líquido-líquido. E aqui embaixo a gente tem justamente essa tabela da proporção de biomassa em solventes utilizada nesse processo, para cada tipo de microalga nas duas fases, né? Exponencial e estacionária. E aí a gente tem as porcentagens de biomassa, de álcool, de clorometano e o volume total. Posteriormente a isso, a extração das substâncias de interesse, foi feitos os testes de citotoxicidade dos extratos com células Vero, que são células extraídas do fígado do macaco verde africano. Eu não vou entrar em ênfase, né, como aconteceu a parte experimental, mas o teste foi justamente ver a viabilidade desses extratos, né, das microalgas e ver se eles tinham um nível de citotoxicidade contra as células Vero, ou seja, eles não deveriam, né, matar as células. E, posteriormente a esse teste, foi feito o teste anti-MAIV, anti o vírus Maiaro, agora em células Vero infectadas pelo vírus. E aí na imagem ao lado a gente tem uma placa de 24 poços que teve respectivas concentrações dos extratos dessas microalgas, né, em 100, 50, 25, 10, 5 para o teste anti-Maiaro. E nesses poços, né, também foram colocados quantidades pré-determinadas dessas células Vero infectadas pelo vírus. E aí o resultado foi justamente por meio da contagem de cada poço, onde aqueles poços que tiveram um efeito citotóxico, ou seja, que aconteceu a morte viral das células Vero que tinham sido infectadas, significou que os extratos ali presentes não tiveram efeito contra aquele vírus. Mas nos poços que não tiveram um efeito citotóxico, ou seja, não houve a morte da célula infectada, significa que o extrato de microalga ele teve um efeito antiviral contra o vírus presente naquela célula, fazendo com que ela não morresse. E assim, foi-se denominado, né, no final do artigo, que as 4 cepas apresentaram um efeito antiviral contra o vírus Maiaro. E dessa forma, comparado com os dados de controle, foi possível, né, determinar a porcentagem de inibição viral de cada extrato em suas diferentes concentrações. Isso na parte de... E aí a gente percebeu, né, que realmente foi conseguido produzir um biofármaco antiviral por meio de microalgas. Agora, em desafios e perspectivas, um dos desafios é justamente atender ao mercado crescente, aumentando a escala de produção desses biofármacos. A questão da purificação, porque se feita de uma forma indevida, ela vai comprometer, né, justamente a produtividade no downstream. Então, tem que ser um processo muito bem estabelecido. E também o processo de produção, no que se refere à questão do custo, da qualidade, da escala. Ainda é um desafio, assim, principalmente no contexto nacional. E as perspectivas é justamente a questão do fortalecimento, né, de startups relacionadas aos biofármacos, em articulação com outros agentes, particularmente os hospitais, né? A questão também da evolução na política de projetos de desenvolvimento de pesquisas, né?
na área dos biofármacos e também as compras governamentais, particularmente do Ministério da Saúde, ou seja, começar a ter essa introdução dos biofármacos, né, principalmente nas redes de saúde, como exemplo até o SUS. E como conclusão, a gente tem que essa pesquisa e desenvolvimento de biofármacos na transformação, e a sua transformação, né, justamente em produtos comercializáveis ainda é recente, complexa e requer muitos recursos. E a gente tem que no Brasil, devido às indústrias, né, biotecnológicas terem atividades diversificadas, elas acabaram trazendo diversas técnicas que justamente possibilitaram essas descobertas, né, de novos tratamentos para a saúde, alimentação e meio ambiente nas indústrias farmacêuticas com os biofármacos, que são justamente esses medicamentos, né, biotecnológicos e inovadores que são mais precisos e seletivos para o tratamento de doenças. Então, é muito importante que haja, né, esse investimento na produção de biofármacos no cenário nacional, principalmente por eles terem, né, essa finalidade de serem mais precisos e seletivos. E por fim, aqui nós temos as nossas referências que foram utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho, e eu agradeço pela atenção de cada um.